Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Hospital Geral dos Cajueiros. Mais de 3.000 pacientes atendidos nas últimas 72 horas. Malária continua no topo como a principal causa de internamentos. Mercados na última semana de fevereiro. Produtos da cesta básica voltam a registrar subida nos preços. Mau estado de conservação, a situação de vários edifícios considerados de risco em Luanda e que continuam a ser habitados. Pagamento de salários na função pública. Estado gasta mensalmente o equivalente a 456 milhões de dólares. República Democrática do Congo e Burundi, fronteira principal, reabre depois de encerrada durante 2 meses. Edição de segunda-feira, 23 de fevereiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O primeiro nível de capacitação de quadros provinciais no quadro do PAT 2 foi lançado nesta segunda-feira em Luanda, com a meta de beneficiar cerca de 199 formadores em 6 províncias do país. O evento marcou igualmente o arranque de um ciclo decisivo que visa preparar a expansão do primeiro ciclo do ensino secundário de adultos para mais de 30.000 novos alunos. Teve início nesta segunda-feira a formação de primeiro nível de 199 formadores nacionais no âmbito do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos. Antes, tinha já decorrido uma ação piloto em Luanda que beneficiou cerca de 30.000 alunos, entre jovens e adultos. A secretária de Estado para a Educação, Soraya Kalonguela, avançou que este processo evoluirá para a expansão e educação de jovens em algumas outras províncias do país. Serão formados os 199 formadores nacionais para poderem então expandir a educação de jovens e adultos, concretamente no primeiro ciclo do ensino secundário em 6 províncias, nomeadamente Namibe, Benguela, Bengo, Malange, Uíge e Cabinda. Portanto, vamos também aqui ter mais 30.000 jovens e adultos matriculados neste ano letivo, que vai envolver, de facto, estas comunidades para que possamos continuar a alfabetizar e aumentar a nossa taxa de alfabetização. Quanto à extensão a outras localidades, a responsável fez saber, no entanto, que ainda se precisa de recursos financeiros e humanos. Esse ciclo do nível seja formado, seja concluído, depois em março deste ano ainda vamos arrancar com a formação de outros professores, para podermos abarcar e ter capacidade de atender os 30.000 que nós nos propusemos, 30.000 jovens e adultos. Depois desse processo é que vamos avançar com a outra fase para as outras mais 6 províncias e sucessivamente. Portanto, isso também tem muito a ver com os recursos disponíveis, do ponto de vista de recursos humanos, recursos financeiros e também porque a própria metodologia, por ser ainda nova, exige que esse processo seja feito de forma gradual. Entretanto, para a coordenadora do programa PAT 2, a meta é de atingir mais de 60.000 formandos até junho deste ano. 30.000 alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino secundário da EJA. Mas a meta é dobrar esse número para mais de 60.000 alunos até junho de 2026. Além disso, nós já temos 230.000 angolanos que concluíram os diversos níveis da EJA em Angola, tornando-se cidadãos mais capacitados e confiantes para contribuir com a sociedade. Esses resultados, eles demonstram o impacto concreto do nosso compromisso com a educação e cada número, ele representa uma história de vida transformada pela aprendizagem. Segundo a responsável, a EJA oferece oportunidades de educação e aquisição de conhecimentos e competências de vida. O programa está presente nas 21 províncias do país, permitindo que jovens e adultos eles retomem os estudos em turmas adaptadas às suas necessidades, com conteúdos que preparam para a vida
e para o trabalho. O projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, PAT 2, é implementado pelo governo de Angola através do Ministério da Educação com o financiamento do Banco Mundial e está ativo desde fevereiro de 2022. O projeto Job Angola chegou à província de Cabinda e prevê beneficiar naquela região do país cerca de 1000 jovens no domínio da formação técnico-profissional. Cabinda testemunhou o lançamento do projeto Job Angola. O projeto tem como objetivo garantir a formação técnico-profissional para os jovens, criando assim habilidades para o autoemprego. O lançamento teve lugar no pavilhão multiuso do Mbaca e contou com a presença de centenas de jovens que vão beneficiar a formação técnico-profissional. Perto de 1000 jovens e cerca de 30 cooperativas poderão ganhar material diverso para darem início dos seus projetos. O coordenador do projeto disse que a formação vai continuar até alcançar os resultados desejados de autoemprego. O projeto, como sabe, hoje só está a ser lançado na província de Cabinda, depois de já ter chegado a 19 províncias. O processo está aberto. Hoje teremos jovens a serem beneficiados e eu peço-vos que aguardem os dados a serem indicados daqui a pouco. Pelas entidades que vão... Nós temos aqui mais de 900 jovens a serem beneficiados hoje no projeto. Temos aqui cerca de 36 cooperativas a serem beneficiadas hoje, mas mais do que os números de cooperativas, nos referimos ao número de beneficiários do projeto que terão a oportunidade de ter aqui os números precisos. Tem alguma vantagem, sim, senhor, porque promove o autoemprego e a inserção dos grupos dos jovens. Recebemos pompons, uma moto com uma pata, basculantes, temos a pá, temos enchinhas e saco para remeter o lixo. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, pediu aos beneficiários aproveitarem ao máximo a oportunidade de formação técnico-profissional. Esta é uma grande oportunidade para a juventude no que toca ao autoemprego, aprender habilidades, portanto, terem algum ofício na mão, que isto é muito importante, e dali promoverem as suas atividades com a ajuda das administrações municipais. Já o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social fez saber que o projeto Job Angola tem como objetivo capacitar a juventude para o autoemprego. Foi desenhado para que os jovens possam participar na resolução dos problemas das suas comunidades. Dali que tem havido um contrato assinado entre a administração municipal e as cooperativas para resolverem pequenos problemas, recolha de lixo, manutenção de sarjetas, poda de árvores, pintura de lancis. Todas essas pequenas atividades podem contar com a força, o talento e a dedicação dos jovens das vossas comunidades. Jovens de Cabinda, acreditem no Job Angola. Acreditem que qualquer um de vós pode ter a oportunidade de conseguir um estágio, de formar-se profissionalmente, de conseguir integrar uma das cooperativas, de conseguir um microcrédito e de fazer parte deste leque que parece um grupo pequeno, mas que é suficientemente representativo para que possamos acreditar. Cabinda testemunha o lançamento do projeto Job Angola e vai beneficiar perto de 1000 jovens. E falamos de saúde a seguir no Girassol Jornal. O Hospital Geral dos Cajueiros, no município do Kazanga, em Luanda, registrou nas últimas 72 horas a entrada no banco de urgências de 3.024 pacientes. 300 pessoas ficaram internadas. A malária destaca-se entre as patologias mais diagnosticadas. As 4 urgências do Hospital dos Cajueiros, no município de Kazanga, estiveram agitadas durante as últimas 72 horas. Entretanto, a área de medicina
foi a que mais registrou movimento, com um total de 3.024 pacientes atendidos. Nas últimas 72 horas, o hospital atendeu um total de 3.024 pacientes em todas as áreas ou nas 4 urgências que temos no hospital, e incluindo as consultas externas. Dizer que tivemos um total no banco da maternidade 67 partos eutóxicos. Nós transferimos também para as outras, aliás, internamos 300 doentes, transferimos para as outras unidades durante esse período 42 pacientes, nós recebemos das outras unidades 25 pacientes, 15 casos de malária no banco de urgência de medicina internado. E além do banco de urgência de pediatria e outros, a malária continua a ser a doença do top, as doenças respiratórias agudas, hipertensão arterial, AVC secundária, hipertensão arterial também, e tivemos também como os traumas que não ficam atrás, e assim como a tuberculose. Nós tivemos 5 óbitos hospitalares nas 72 horas, tivemos 2 casos de acidente vascular cerebral, tivemos 2 casos de doenças respiratórias agudas em crianças e um neonato. São 3 casos, são 5 ao total. Naquela unidade de nível secundário, alguns pacientes com diagnósticos diferentes falaram das dificuldades na busca da assistência médica. Vim cá no Hospital dos Cajueiros com a minha filha, ela sofre de célula falciforme. Tem dias em que nos despacham com mais breve, tem dias que às vezes a gente aguarda, mas é uma questão de entender. Estou com muita dor de cabeça, tontura e febre. Olha, a penúltima vez que eu estive aqui eu demorei muito e era uma coisa tão simples. Cheguei, deviam ser 8 horas, até lá para as 12, 13 horas não tinha sido atendida. Mas hoje foi bem diferente. Na unidade hospitalar, em média, são atendidos 400 pacientes, vindos de várias localidades de Luanda, uma das causas apontadas para as enchentes que não ajudam a dinamizar o trabalho da equipa médica. Nós recebemos das outras unidades 25 pacientes. O paciente vive no Rangel. Temos o Centro de Saúde do Rangel, onde ele pode ser atendido. E o Centro de Saúde de Rangel, se achar que esse doente não é do nível dele, é o Centro de Saúde de Rangel que deve transferir dali para aqui. O diretor clínico apelou ao uso de mosquiteiros e redes nas janelas para a devida proteção contra a malária. E estamos a ter muitos casos de malária entre adultos e crianças. Então isso é uma preocupação para nós como funcionários da instituição. Então temos estado a trabalhar arduamente para a educação para a saúde e comunicar à população. Deve ter mosquiteiros ou comprar mosquiteiros ou ter mosquiteiros, que as instituições hospitalares também oferecem mosquiteiros. Devem colocar rede milimétrica nas janelas, devem retirar toda a água estagnada aí à volta da casa, devem limpar as plantas, os vasos. Normalmente os que têm vasos no fundo do vaso, depois de regarem as plantas, fica a água. Essa água deve ser removida, porque quando permanecer muito tempo pode servir como criador de mosquitos também. O Hospital dos Cajueiros, localizado no município de Kazenga, registrou 3.024 ocorrências. Deste número, a malária continua a liderar as estatísticas, com um total de 15 casos atendidos. E a reportagem a seguir propõe recomendações sobre o uso equilibrado do sal nos alimentos como forma de proteger a saúde. A Vinícius Mateus ouviu especialistas sobre os males que o consumo excessivo de sódio pode causar. O consumo excessivo de sal está diretamente ligado a sérios riscos à saúde, sendo a hipertensão arterial a consequência mais comum, o que eleva o risco de infarto ou AVC. No entanto, os malefícios vão além disso. Acidente cardiovascular, hipertensão e a questão do câncer do estômago. O elemento idade é fundamental. Hoje, por a sociedade ser esotérica, já encontramos jovens de 15, 16 anos com problema de hipertensão. E este problema de hipertensão, a qualquer momento, pode levar ao indivíduo a sucumbir ou não, vai depender. A OMS recomenda um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, o que corresponde
a cerca de uma colher de chá. Suzano da Gama convive com a hipertensão há 1 ano e conta que deve de reduzir o uso do sal para evitar outras complicações. Temos na MIB, temos aquela política de gostar também de um bom peixe seco, um bacalhau. Agora é retirar tudo o máximo possível que tem de sal para poder ver se aquela coisa fica mais bonita, para podermos durar, senão não vamos chegar a mais tempo. As comerciantes Sandra, Miriam, Maria e Nelza explicam que, no ato de confecção dos alimentos, controlam o sal que colocam na comida e, atualmente, os clientes também pedem refeições com pouco sal. Eu meto pouco sal, os próprios clientes vão aumentar o sal. Eu já sei que a comida tem que ter menos sal, porque eu também sou hipertensa, então já tenho esse cuidado. Há clientes que pedem com muito pouco sal por causa da hipertensão, há quem não, há quem gosta de muito sal, mas eu prefiro sempre colocar menos sal. Tem clientela que não aceitam. Não aceita porque essa comida tem pouco sal, ele não gostou da comida porque faltou sal. Mesmo ele não quer o acrescento que a senhora vai pôr na refeição. Porque é complicado nós meter já uma quantidade exata, porque eu mesmo aqui pessoalmente eu não gosto muito de sal. E não tenho nenhum problema até de atenção, mas não gosto muito de sal. Segundo nos contou Suzano da Gama, a adoção de medidas mais saudáveis foi fundamental para a estabilidade do corpo e da mente. Limitar mais ou menos as quantidades de sal, essa coisa toda, a prática de exercício. Aconselho aos meus amigos, teleouvintes, para evitar mais a cultura do sal. O sal não nos faz nada bem, aquilo mata mesmo. Nelson falou dos tipos de sal usados e a sua utilização mais adequada. A utilização do sal tem a ver com a introdução da quantidade alimentar que está a ser confeccionada. O sal recomendado, obviamente, é o sal de iodo, iodizado, porque o sal iodizado tem as componentes suficientes para evitar, por exemplo, o câncer do estômago, aquilo que nós chamamos de bócio. Para reduzir o consumo excessivo de sal no organismo humano, é necessário diminuir o consumo de alimentos processados. Segundo estudos feitos por uma clínica privada no Brasil, nos últimos 5 anos, houve um aumento de 6% na quantidade de sal no organismo humano por causa dos alimentos processados. Em Luanda, vários edifícios são considerados de risco devido ao mau estado de conservação. Muitos deles estão em risco de desabamento, mas ainda assim são habitados. A Girassol voltou a passar hoje por alguns desses lugares e ouviu alguns munícipes sobre o assunto. Vários edifícios no país, em particular em Luanda, estão abandonados por vários motivos. O Ministério das Obras Públicas estima que estejam 500 nestas condições só em Luanda. Este edifício nas imagens, que está de frente ao Hospital Josina Machel, vulgo Maria Pia, está abandonado há mais de 4 décadas, segundo o Sr. Próspero Ferreira, e que tem servido de esconderijo a delinquentes, meninos de rua com práticas menos abonatórias ou prejudiciais. Tendo em conta o tempo desde a sua construção, deveria ser demolido, deixando espaço a uma nova infraestrutura. O edifício existe há muito tempo, desde o tempo que eu laborei aqui, sabia que houve uma tentativa de recuperação, também houve uma outra tentativa de ocupação, legal ou ilegal, foram retirados. E depois vedaram. Claro que um edifício dessa natureza abandonado, ou acabam de reparar, ou então vai ser demolido. Para Eugênia Soraya, para os edifícios em estado de abandono, o Estado deveria tomar o assunto a peito, saber quantos são em cada província do país e encontrar uma forma de lhes dar destino. Tomar em conta melhor dos edifícios ou das estruturas do país, né, de uma certa forma, para ou criar um gabinete de uma certa forma próprio para poder tomar conta dessa situação, no caso de edifícios e estruturas do país abandonadas,
para, né, de uma certa forma, se poder ter um respaldo, uma resposta, né, em relação, por exemplo, à população, ou ter a população ter uma visão mais ampla e bem vista com relação ao governo no que diz, por exemplo, às estruturas e os edifícios do país. Seria necessário um estudo de engenharia para se saber se um dado edifício se encontra em bom estado de conservação ou não, para se decidir sobre eventual demolição ou reestruturação, tendo em conta o investimento feito, como disse Lisandro Vicente. Poderia-se fazer um estudo de viabilidade, né, porque foi um edifício investido com capitais. Se o edifício ainda está com uma boa estruturação e acabou o projeto que teve início. Embora que já está há muito tempo, mas essa estrutura pode sim ajudar no desenvolvimento do nosso país. Pode ser feito nessa estrutura escritórios, pode ter um programa de ensino dentro dessa estrutura que vai ajudar a população, enfim, de nos desenvolver. E da mesma forma que nós vimos, essa estrutura aqui já está há muito tempo, desse estado tem prejudicado a população. A melhor forma de manter essa estrutura é acabar com o projeto. O edifício Treme-Treme, na Mutamba, é outro que está abandonado, neste caso devido aos abanões que sofreu nos últimos tempos. A causa principal terá sido o seu estado de má conservação. Para Raquel Joaquim, para o edifício em causa, o Estado devia optar pela reabilitação em prol de todos. O governo deve entrar em contato com os proprietários, nesse caso. Em segundo lugar, depois de entrar em contato com eles, primar pelas reabilitações. E quanto aos deslocados, acho que o governo poderia muito bem arranjar um espaço para colocar esses deslocados. Tem edifícios aqui que podem ser aproveitados, podem ser reabilitados, mas tem outros edifícios que têm mesmo de ser demolidos porque apresentam também uma ameaça à vida, né? São as notícias no Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Os principais produtos da cesta básica continuam a registrar aumento nos preços. Os frescos, batatas doce e rena destacam-se entre alguns dos produtos que mais subida registaram. A Brígida Icala voltou a passar hoje por alguns armazéns e mercados informais de Luanda e foi constatar como estão os preços nesta última semana de fevereiro. A corrida para a aquisição dos principais alimentos é cada vez maior, num cenário em que os produtos do campo não fogem à regra. A batata doce e a batata rena, por exemplo, constam do grupo de produtos cujo preço é afetado pela subida, segundo a vendedeira Fátima Manuel. O esforço mesmo do produto está muito caro, está bem caro mesmo. E os preços mesmo na loja não estamos a aguentar. Até nós aqui na praça para revender mesmo, já temos dificuldade. Um saco de arroz na loja tem de 25, tem de 24, tem vários tipos de arroz. É. E óleo, a caixa de óleo está 25 mil. Óleo esse daí litro, está 25 mil. E a massa? A massa, a caixa está 6.500. O açúcar? O açúcar que subiu mais, o saco agora está 51 mil, que eu comprei hoje. Se estamos a fazer isso, é só para não faltar na bancada. Provocado pelas constantes alterações dos produtos da cesta básica. A cebola mesmo já não se fala mais. A cebola, esse saco, está a ver esse saco com fome, estás a ver? Estamos a comprar 50 mil e 3 mil quase. 53 mil quase, esse saco de cebola. E o tomate estamos a comprar a caixa 28 mil quase. 28 mil. Há momento quando lá não tem mesmo, compramos a 30, a 32. Entretanto, o consumidor Jandiro Moraes e as vendedeiras Maura Ginga e Francisca Caçua afirmam que as constantes alterações dos preços são registradas com maior frequência no final de cada mês. Por isso, pedem a intervenção da fiscalização nos principais pontos de venda a grosso como forma de evitar especulação. O salário não corresponde com base na compra dos produtos. Hoje, para conseguirmos fazer compras básicas, devemos ter mais de 200 mil quase, que é para poder fazer algumas comprinhas.
é necessário que a fiscalização intervenha nessa situação, que é para ver se há algum reajuste naquilo que é a compra. Não. A caixa de peixe está caro. Só mesmo esse carapau grosso está 55. Esse aqui está 45. Está mesmo bem caro. Não estamos conseguindo mesmo como é que se vira. Eu mesmo sou já experiência de mulher. Senão mesmo o negócio está mesmo duro. O cachucho já não se fala, está 60. Tem que baixar. Quando é fim do mês sempre sobe. Não, mas está 20 mil quase. Uma caixa de concha pequena que era 7 mil. Agora você vai nos 20 mil, fica como? A pessoa que só ganha 20 mil vai conseguir se virar como? Sim, só sobe mesmo também no final do mês. Você vai no armazém, vai aumentar. Caixa que era 45 vai subir para 50. Que era 55 vai subir para 60. Sucessivamente assim. Mano, esse tempo está mal. Aqui só para comprar só comida. 10 mil, 15 mil, 20 mil, mais ou menos. Nós comprávamos essa cabeça, esse tamanho dessa cabeça de porco a 50 mil kwanzas, mas agora está a 100, 110 mil. Está muito, mas muito exagerado. Essa metade é 3.500. Com mais uma metade, 2 metades são 7 mil kwanza. Imagina se for numa família de 10 pessoas, nem carne de 7 mil chega. O problema mesmo é a exploração do preço. O preço está muito explorado mesmo, muito explorado. Nós temos fiscalização no nosso país, mas não trabalha. Porque se a fiscalização começar a combater essa situação, vai passar, é óbvio. Preços dos alimentos que compõem a cesta básica entre as grandes preocupações dos consumidores e vendedores que afirmaram alterações, principalmente no final de cada mês. Angola e Escócia. Parceria nos negócios. Em destaque. Estamos a informar ao Girassol Jornal. Empresários angolanos e escoceses estiveram reunidos nesta segunda-feira em Luanda com o objetivo de criar parcerias focadas em transferência de know-how e identificação de áreas estratégicas de investimento em Angola. O encontro visou igualmente reforçar as políticas de aposta no conteúdo local e projeção de maior competitividade na indústria petrolífera. A Escócia figura à lista dos maiores países produtores de petróleo e energias renováveis. Nesta segunda-feira, os olhos de cerca de 10 empresários daquele país estiveram expostos em Angola, numa conversa onde os dois países sentaram à mesa e olharam para pontos em comum a fim de firmar parcerias com a Associação de Empresas Autóctones Petrolíferas da Angola. O setor dos petróleos e gás dominou grande parte deste encontro. A ideia é trazer toda a experiência que vem de Aberdeen, portanto que é uma experiência de cerca de 60 anos, especialmente no setor do oil and gas, em que tem um conhecimento vastíssimo e, portanto, que permite desta forma também trazer essa parceria para Angola. Dentro da parceria vai englobar a troca de experiências voltadas para o conhecimento que os dois países têm sobre o setor petrolífero. A ideia principal é que o setor do petróleo e gás em Aberdeen, especialmente, é muito experiente, tem muito know-how e, portanto, também querem aprender com as empresas angolanas e partilhar essas experiências com as empresas angolanas para que possamos todos cooperar e melhorar também o ambiente do petróleo e gás. O encontro em Luanda colocou frente a frente quem precisa de tecnologia, financiamento e formação e quem chega com serviços especializados para tornar a operação mais eficiente, segura e sustentável. Por que é que nós precisamos de informação? Porque com base na informação é possível fazer base de comparação a nível de tudo. O que é que estamos a fazer em Angola que poderíamos fazer melhor comparado com o resto do setor de energia a nível mundial. Depois disso, nós vermos a nível estratégico e de consultoria, pegarmos e ver como é que as parcerias podem beneficiar o nosso setor. Portanto, é importante, com a baixa da produção no país, com os custos que nós temos elevados da OPEX, é importante o país começar a ter uma maior margem de lucro entre o preço de venda do petróleo e o preço de operações no país. E o que nós estamos a tentar fazer com estas parcerias da Escócia, mais uma vez, que têm sido os líderes a nível de exploração, a nível de preço, a nível de competitividade, é ver como é que as empresas angolanas podem trazer esta competitividade para o mercado.
Fora a reunião positiva, segundo classificaram os dois lados, há interesses de mais empresas escocesas de diferentes setores atuarem no nosso país num futuro breve, segundo fez saber Fraser Lang, o responsável da comitiva que vem do Reino Unido. Tem um potencial muito grande e ele acredita que, de facto, muito rapidamente irá se materializar o crescimento das empresas, o crescimento e o aparecimento das empresas escocesas em Angola. I'm very confident that there will be progress pretty quickly. A comitiva permanece em Angola para mais 4 dias a fim de manter encontro com os atores do setor petrolífero e o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. O Estado angolano gasta atualmente 5,1 bilhões de kwanzas por ano com pagamentos de salários na administração pública e 456 milhões de dólares mês. Os dados foram avançados nesta segunda-feira pela Ministra das Finanças, Vera Daves, que foi a primeira convidada da temporada 2026 das Conversas Economia Sem Macas, em Luanda. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, abriu nesta segunda-feira a temporada 2026 das Conversas Economia Sem Macas, um formato de debate com o jornalista e economista angolano Carlos Rosado de Carvalho. Por cima da mesa esteve o tema Orçamento Geral do Estado 2026, as empresas e as famílias. Durante a sua apresentação, a Ministra das Finanças, Vera Daves, avançou que o Estado tem um total de 894.495 funcionários. Entretanto, para pagar salários, o Estado gasta anualmente 5,1 bilhões de kwanzas e 456 milhões de dólares mês. Aqui estão os números, quase 900 mil agentes no Estado, havendo famílias com 7, 14 filhos, é só fazer as contas, de modo que de uma plateia composta pela elite econômica angolana, Vera Daves explicou de onde virá o dinheiro que vai suportar o Orçamento Geral do Estado 2026. De modo que estamos a prever captar 7,11 bilhões em dívida interna e 7,93 bilhões em dívida externa, dívida contratual, contratos de mútuo, perto de 2 mil milhões de dólares, dívida titulada, obrigações e bilhetes do Tesouro, 5,5 mil milhões de dólares equivalente, né? 5,20 bilhões de kwanzas. Dívida contratual externa, 6,34 bilhões de kwanzas e dívida titulada, 1,59 bilhões de kwanzas. Depois, mais lá à frente, vão ver o detalhe. Aqui na dívida contratual, desses 6,34 bilhões, tem muitos dos contratos de financiamento que já estão assinados ou em negociação e aí são desembolsos. O OGE 2026 prevê despesas na ordem de 33,24 bilhões de kwanzas. Mas, afinal, como será distribuído este dinheiro? Para onde vai o dinheiro do OGE? Pronto, para pagar a dívida, que contratamos associado a projetos que estão concluídos ou que estão em fase de conclusão, 15,2 bilhões de kwanzas, para pagar despesas de capital, 5,4 bilhões de kwanzas, para pagar despesas com pessoal, 5,1 bilhões de kwanzas, bens e serviços, 4, subsídios a preços e operacionais, o grosso é a preços, combustível, 90 qualquer coisa por cento, subsídios a preços, e capitalizações aos instrumentos financeiros do Estado ou empresas públicas que se decida capitalizar. Pergunta, se já se paga isso tudo de dívida, por que continuamos a contrair dívida? É o tema do timing. Apesar dos argumentos da ministra, ainda assim, especialistas consideram que a base otimista do OGE 2026 é exagerada. É olharmos para 2025, por exemplo, a captação de financiamento, tanto interno como externo, em 2025 foi 60% do que estava previsto. Se nós olharmos para 2026, estamos a propor capturar mais financiamento do que prevíamos em 2025. Por isso, a realidade é que não é possível. Nós precisamos de fazer uma reforma
completa do orçamento e começando efetivamente por ter uma renegociação muito forte da dívida pública. A previsão é que as receitas não petrolíferas sejam maiores que as petrolíferas. É bom que se diga que essa previsão já foi inscrita nos 2 últimos orçamentos e isso não se concretizou. Ok, e hoje, olhando para a conjuntura geopolítica, né, que está acontecendo no Médio Oriente, corremos o risco de não voltar a acontecer, porque sabemos que se houver aí uma guerra, o barril vai subir, claro, vai disparar, mas também Angola importa muito do que consome, muitos bens de consumo corrente. Mais de 35 mil armas de guerra que estavam sob controlo de empresas privadas de segurança e do Serviço de Autoproteção no país foram nesta segunda-feira entregues às Forças Armadas angolanas, em cerimónia orientada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. As armas foram recuperadas no quadro da Operação Kaleshi, realizada pela Polícia Nacional desde 2021. O ato de encerramento do processo de recolha de armamento em posse de empresas privadas de segurança contou com a presença do Ministro do Interior, que classificou a iniciativa como um marco histórico. O governante destacou tratar-se de uma das mais importantes operações de reorganização e controlo de armamento no setor da segurança privada no país. No âmbito deste processo, foram recolhidas e retiradas do circuito da segurança privada 35.656 armas de guerra, acompanhadas de dezenas de milhares de munições e acessórios de uso militar, que passaram para o controlo exclusivo do Estado. Este esforço representa uma das maiores operações de reorganização e controlo do armamento no setor da segurança privada já realizadas no nosso país, com impacto direto na redução do risco de desvio, extravio e uso indevido de armamento de natureza militar. Por sua vez, o comissário da Polícia Nacional, Vítor de Andrade Inaculo, apresentou o balanço da operação, sublinhando os resultados alcançados no processo de recolha e controlo das armas. Relativamente ao controle estatístico do setor e do armamento em posse das empresas privadas de segurança e sistemas de autoproteção, importa destacar que a Polícia Nacional de Angola controla ao nível nacional 3.081 instituições prestadoras deste serviço, sendo 2.585 empresas privadas de segurança e 496 sistemas de autoproteção. Controla ainda um total de 187.106 efetivos de segurança privada, 40.939 armas de guerra usadas para a atividade, 35.388 carregadores e 214.613 munições. Em representação do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, o secretário do Estado para a Indústria Militar, Afonso Carlos Neto, elogiou, em representação do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, o secretário do Estado para a Indústria Militar, Afonso Carlos Neto, elogiou o trabalho da Polícia Nacional, destacando o seu contributo para o reforço da segurança nacional. A atividade que ora se realiza representa o cumprimento de um dos 4 alvos em que incide o programa de desarmamento aprovado pelo Executivo angolano e da substituição do tipo de armas de guerra usadas pelas empresas privadas de segurança e constitui um marco de garantia de que as armas de guerra estejam no domínio exclusivo das Forças Armadas angolanas. Neste sentido, a campanha conduzida pelo Ministério do Interior e Polícia Nacional, em ação coordenada com os distintos órgãos, representa um passo firme na consolidação do sistema de segurança nacional,
do Estado de Direito e no reforço da autoridade legítima do Estado sobre o material letal e delimitação de competências no controle adequado do armamento, bem como garante da estabilidade e da confiança dos cidadãos nas instituições que os devem proteger. O processo de substituição atingiu 89,2% de implementação do Plano Operacional Kalash, refletindo assim, segundo a Polícia Nacional, a eficiência das medidas adotadas para a retirada progressiva de armas de guerra em posse das empresas privadas de segurança e o Serviço de Autoproteção. Continuamos a informar. É o Girassol Jornal. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Até já. O Congo e o Burundi foi reaberta nesta segunda-feira, mais de 2 meses após ter sido fechada durante uma ofensiva dos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, no leste da República Democrática do Congo. Um assunto prevê no Compacto Internacional. O posto de Kamivira, no Largo Tanganyika, crucial para o comércio regional ao longo da estrada principal que liga Bujumbura a Uvira, foi fechado em dezembro, quando o M23 avançou em direção a Uvira. A ofensiva tinha como objetivo cortar o apoio militar do Burundi às forças congolesas, disseram especialistas. O M23 retirou-se de Uvira em janeiro, citando um pedido dos Estados Unidos da América, em meio aos esforços de mediação de Washington entre Kinshasa e Kigali. Com o exército congolês de volta ao controlo, o governador do Kivu do Sul, Jean-Jacques Purusi, confirmou a reabertura às 8 horas desta segunda-feira. O governo venezuelano pediu hoje aos Estados Unidos que libertem de imediato o ex-presidente Nicolás Maduro e a mulher Cília Flores, capturados a 3 de janeiro por forças militares norte-americanas em Caracas. Esta foi uma das exigências apresentadas na sessão inaugural do Conselho dos Direitos Humanos da ONU pelo ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano Iván Gil Pinto, que reclamou igualmente o levantamento de todas as sanções contra o seu país e o respeito generalizado pela soberania dos Estados. Nesse sentido, Gil Pinto denunciou que Maduro foi detido de forma arbitrária e no pleno exercício das suas funções, numa operação que provocou uma centena de mortos. A escola foi cancelada em vários estados mexicanos e os governos locais e estrangeiros alertaram os seus cidadãos para permanecerem dentro de casa, enquanto a violência generalizada eclodia após o assassinato do poderoso líder do cartel Nova Geração de Jalisco pelo exército. Nemésio Rubem Osegura Cervantes, conhecido como El Mencho, era o chefe de uma das redes criminosas que mais crescia no México, notória por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e por realizar ataques descarados contra funcionários do governo que a contestavam. Ele foi morto durante um tiroteio em seu estado natal, Jalisco, quando o exército mexicano tentou capturá-lo. Membros do cartel responderam com violência por todo o país, bloqueando estradas e incendiando veículos. As autoridades anunciaram no final do domingo que haviam removido a maioria dos mais de 250 bloqueios de estrada dos cartéis em 20 estados. E de volta à atualidade nacional, mais de 100 mil habitantes do Mochico Leste terão em breve acesso à energia elétrica, com a conclusão dos trabalhos de ampliação da rede de distribuição, que prevê cerca de 20 mil ligações domiciliares. Segundo o Ministério da Energia e Águas, que informou igualmente que está na fase final naquela região do país a implementação do parque solar fotovoltaico do Luau. Trata-se de uma infraestrutura estruturante e de elevado alcance estratégico, com uma capacidade instalada de 32,20 megawatts de pico e um sistema de armazenamento em baterias com capacidade de 79,77 megawatts por hora, integrando cerca de 55 mil painéis solares. O investimento insere-se na política do governo
de promoção das energias renováveis, redução de dependência de combustíveis fósseis e a racionalização da despesa pública, prevê-se uma poupança anual superior de 12 milhões de litros de combustível. Para além do impacto econômico direto, o projeto vai também contribuir para a redução das emissões de gases com efeito estufa, reforçando o compromisso de Angola com as metas globais de mitigação das alterações climáticas. Dotado de um sistema de armazenamento, o parque deverá dar cimento ao município do Luau, promovendo assim melhores condições para o desenvolvimento socioeconômico, a dinamização da atividade empresarial e a melhoria da qualidade de vida das populações. Com a conclusão prevista para abril deste ano, o Parque Solar Fotovoltaico do Luau representa uma mudança estrutural no paradigma energético da região leste do país, consolidando a visão do Executivo de construção de um setor energético moderno, sustentável, inclusivo e orientado para o futuro. Novos juízes vão reforçar os serviços de justiça nos municípios de Cabinda e Bucuzau. Os magistrados prometem implementar uma nova dinâmica no tratamento dos processos judiciais. A província de Cabinda ganhou mais 2 juízes que vão reforçar a equipa já existente. Apesar do reforço destes profissionais, Cabinda continua a enfrentar um déficit considerável de magistrados. A falta de algumas condições de serviços tem estado a contribuir pela ausência de alguns juízes na província. Os novos juízes estarão destacados nos municípios de Cabinda e Bucuzau. Pela primeira vez, Cabinda ganha uma juíza. Trata-se da Catarina Baza. Depois do encontro com a governadora, a magistrada disse que os desafios são enormes, sobretudo pela falta de juízes que a província enfrenta. Eu encontro um tribunal em situação regular, outro qualquer, capaz de continuar com as atividades normais e, se calhar, melhorar uma coisa ou outra, né? Porque na vida é mesmo assim, temos sempre que tender a melhorar. E a atividade tem de ser progressiva, tem de ser no sentido de desenvolvimento e no sentido de crescimento. A estratégia é precisamente esta. Precisamos de um reforço de juízes. Na verdade, precisamos encontrar um mecanismo a nível do governo da província, no sentido de atrair magistrados para a província de Cabinda. No que tange à habitação, não é? Acolhimento numa primeira fase, ainda que sejam casas protocolares, haveria de ajudar muito e atrair os juízes para a província de Cabinda. Ao nível do Bucuzau, o trabalho será feito de forma desafiadora devido a vários constrangimentos que a localidade apresenta. O que nós poderemos encontrar são os crimes, com maior frequência, os processos de crimes relativamente à exploração ilegal do ouro, que é predominante aí, os processos de homicídio e procurar dar sequência também àquilo que vem ser pegadas na questão da gestão que foi exercida e com algum mérito, né, por parte do juiz-presidente cessante, que com muito sacrifício, muito empenho, porque sabemos das dificuldades que a comarca tem, né, desde a via de acesso, ele conseguiu levar a comarca até aqui. Olha, os principais desafios prendem-se principalmente com o meio de transporte, que a comarca até ao preciso momento não temos viatura de apoio, então a questão do transporte e a via de acesso acredito que seja uma das grandes e um dos primeiros desafios a enfrentar. A província de Cabinda ganha mais 2 juízes que vão trabalhar nos municípios de Cabinda e Bucuzau. Seguimos agora para a província da Huila, onde o Tribunal Constitucional está a promover várias atividades no âmbito da celebração da Semana da Constituição. O Tribunal Constitucional está a promover na província da Huila várias atividades no âmbito da Semana da Constituição da República. Esta segunda-feira, para além de apresentarem cumprimentos de cortesia
ao governador da província, os 11 juízes conselheiros do tribunal apreciaram 5 processos, sendo um de fiscalização abstrata sucessiva e 4 recursos extraordinários de inconstitucionalidade. Tentamos também aproveitar a dinâmica da Semana da Constituição. Nós chamamos semana porque acaba depois sendo o mês todo da Constituição, para em conjunto com os jovens, com a sociedade civil, com os órgãos do Estado, tentarmos falar de forma mais simplificada sobre a importância da Constituição da República. Portanto, este é o propósito da nossa visita. De acordo com o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos e coordenador da missão do programa da visita do juiz a Huila, consta ainda uma ida ao município dos Gambos, onde será promovido o Ondjango da Constituição, que é um espaço de interação com várias franjas da sociedade. No encontro serão abordados os direitos, deveres e garantias fundamentais dos cidadãos, promovendo a Constituição na dimensão social e participativa para a literacia jurídica e cultural, segundo Mauro Alexandre. O Ondjango da Constituição é um espaço de interação aberto, de diálogo mais ou menos informal, em que os juízes constitucionais procuram projetar a Constituição para a sociedade de maneira mais simples, mais simplificada, numa linguagem mais acessível, cujo objetivo último é garantir que as crianças e os jovens cresçam já com uma certa cultura jurídica e patriótica à volta daqueles que são os valores da Constituição. Estamos a informar ao Girassol Jornal e agora olhamos para o desporto. Angola já está em Addis Abeba, Etiópia, caminho do Cairo, capital do Egito. Nesta terça-feira, parte para Alexandria, palco da primeira janela de apuramento ao Mundial de Basquete Qatar 2027. Timóteo Chanalawa, extremo base do Interclube, é a novidade dos 13 eleitos. Para a janela de Alexandria, no Egito, o selecionador nacional Pepe Claros convocou 13 jogadores. Base, Childe Dundão. Extremos bases, Gerson Gonçalves Luquene, Celton Miguel e Timóteo Chinalua. Extremos, Bamba Cissé, Milton Valente Yao Ming e Eduardo Francisco. Extremos postes, Abubakar Gakou, Islando Manuel Papangulo e Macaxe Braz. Postes, Cléusio Castro, Bruno Fernando e Kevin Coquila. O grosso dos atletas segue viagem hoje às 14 horas, enquanto os postes Bruno Fernando e Kevin Coquila juntam-se ao combinado nacional apenas no palco da competição. Recordo que Angola tem estreia marcada para a primeira janela de qualificação ao Mundial Qatar 2027 no dia 26 deste mês, quinta-feira, diante do Uganda. Defronta o Egito no dia 27 e encerra frente ao Mali a 1 de março. E Angola joga frente ao Malawi nesta terça-feira na Taça COSAFA feminina. A partida será a contar para a terceira jornada. Depois da derrota frente à seleção anfitriã, as Velvítias têm as baterias carregadas para a terceira jornada da Taça COSAFA em feminino, onde vão defrontar a seleção de Malawi. Na primeira jornada, o Malawi também perdeu frente à seleção da casa, África do Sul, mesmos números que Angola, 2-0. Na segunda jornada, conseguiram números gordos. Vitória de 8-1 frente à seleção de Lesoto, o que lhes permite estar na segunda posição da Série A, com a igualdade pontual de Angola, que está no terceiro posto. As Velvítias precisam vencer obrigatoriamente se quiserem chegar à próxima fase. Acumulam um total de 3 golos marcados e igualmente 3 sofridos, igual ao número de tentos sofridos das novas adversárias. O duelo acontece nesta terça-feira às 14 horas. Esse grupo é liderado pelas Bafana Bafana com 6 pontos, que ainda não caíram em nenhuma partida. Ora, e assim seguimos para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já.
Parte final do Girassol Jornal, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu nesta segunda-feira em audiência na sede nacional do partido, em Luanda, o líder de uma organização sem fins lucrativos, para abordar questões ligadas ao empoderamento da mulher na sociedade. No final do encontro, o responsável da ADEJA disse à imprensa que o momento serviu para apresentar os planos da organização que passam essencialmente pelo empoderamento da mulher na sociedade. Temos iniciativas com resultados muito mais práticos, podemos assim considerar, para o empoderamento da mulher. Vamos falar no âmbito do empreendedorismo. A ADEJA tem levado a cabo o projeto Caminho Dourado, que visa capacitar e potencializar os jovens empreendedores nacionais. Um exemplo concreto é que nos anos 2024 e 2025 nós capacitamos mais de 1.000 jovens empreendedores em colaboração de instituições ligadas ao Estado e do sector privado. Estamos a trabalhar também em um projeto muito social, que é auxiliar ou apoiar o nosso executivo a dar resposta à necessidade de mais crianças e jovens terem acesso ao sistema escolar. Então nós queremos, portanto, criar iniciativas ligadas às aulas voluntárias, né, às comunidades mais desfavorecidas ou que vivem em zonas mais recônditas, que de certa forma são vistas ou impedidas de ter acesso ao sistema educativo. Na ocasião, Hermenegildo Kazekeni falou da participação da número 2 dos camaradas na Africa Women's Policy Conference 2026. O African Women in Policy Awards é um subprojeto da Women in Policy Conference que visa exatamente premiar ou distinguir as mulheres que muito se destacaram, portanto, no ano cessante. A doutora Maraquiosa, ela esteve a concorrer na categoria Personalidade Política Revelação. Para além do critério idade, levou-se em conta, o corpo do jurado, portanto, levaram em conta o impacto das suas iniciativas no âmbito social e também no âmbito do empoderamento da mulher. O secretário provincial do MPLA em Benguela exortou a organização feminina do partido a estender o seu raio de ação a todas as bases para que todas as mulheres sejam integradas nos programas da organização. Manuel Nunes Júnior falava durante o discurso de abertura da reunião ordinária da OMA em Benguela. E um assunto que prometemos levar até si nos próximos passos informativos. Se não for ainda ao longo desta edição do Girassol Jornal, olhamos para outra do nosso caderno. Mais de 500 postos de trabalho foram gerados pela cooperativa JM Domingos, em parceria com o Conselho Nacional da Juventude, no âmbito da primeira edição do Programa de Empregabilidade. Os dados foram avançados durante o lançamento da segunda edição do projeto, que visa criar oportunidades para a juventude, promover a inclusão social e o fortalecimento da economia nacional. A segunda edição do Programa de Empregabilidade 2026 visa gerar empregos, dignidade e esperança à juventude. Na visão do presidente da cooperativa GM Domingos, a iniciativa pretende contribuir ativamente para o crescimento socioeconômico do país. Visto que nós temos um programa amplo, que é um programa de empregabilidade, ao longo dessa caminhada, nós proporcionamos 500 postos de emprego direto de diversas áreas dos nossos cooperantes. Nas vestes de representante do CNJ, Alberto Dalla Baduna agradeceu a participação da cooperativa, uma vez que o programa responde a um dos maiores problemas vividos pela população jovem, a empregabilidade. 30 mil membros, não é? Não é fácil controlar este número. É um número elevado de jovens e não só. E é um número que também a JM tem dado resposta naquilo que tem sido o calcanhar de Aquiles no seio da juventude, que é o desemprego. E a JM consegue empregar com o pouco que consegue esta juventude. Para nós, o Conselho Provincial é satisfatório. Durante a sua intervenção, Alberto Dalla manifestou apoio à cooperativa e afirmou que a juventude
é o maior património de Angola. Milhares de jovens existentes a nível do país. E é sabido de que a larga maioria da população angolana é jovem. E esta juventude deve ser vista, eu disse, repito, com olhos de ver por parte de quem governa. Mas o Estado por si só não é possível. Daí que devemos todos os dias, mas todos os dias mesmo, atrair os investidores privados. São estes investidores privados que ajudarão o executivo a dar resposta naquilo que tem que ver com vários anseios ou preocupações inerentes à juventude a nível de Luanda. José Domingos apelou à população a não perder a esperança. A cooperativa JM Domingos está esperançosa e acreditam e vamos manter sim uma corrente positiva para nos mitigar daquilo que é a situação que tem dado digo não catástrofe à juventude, mas sim nós a JM estamos aqui, somos um portal de entrada de muitos jovens no mercado de trabalho remunerado. E assim que termina esta edição do Girassol Jornal Referente, segunda-feira, às 21 horas, não deixe de acompanhar mais uma edição do Girassol Debate, com moderação do Alberto Capitão. É já dentro de instantes. Nós voltamos amanhã à mesma hora, 19h45, votos da continuação de boa noite. Passe bem.